Sabe aquela ideia de que fábulas são só historinhas para criança dormir? Bom, e se, na verdade, elas pudessem ser uma arma estratégica, muito bem pensada? Hoje, a gente vai mergulhar numa análise que mostra exatamente isso, como uma narrativa pode virar uma ferramenta de comunicação super sofisticada. E já começamos no meio da atenção, olha essa frase. Não se atreva a cantar isso para os sabiás. Dita por um urubu administrador. Isso já entrega tudo, né? Não é uma conversa qualquer. É uma ordem clara para esconder alguma coisa. A pergunta é, o quê e por quê? Então, vamos entender o cenário. A história se passa num lugar chamado Clareira Dourada. De um lado, a gente tem esse urubu administrador tentando controlar a narrativa, o que pode e o que não pode ser dito. Do outro, um sabiá docente que bate o pé e quer a transparência. E, só de olho, analisando tudo, tem uma raposa que é a voz da sabedoria na história. E aqui o sabiá vai direto ao ponto, sem dó. Ele não mede as palavras. Ele ouve o urubu falar em sofisticação e já devolve. Isso aí não é inteligência, não. Isso é só um truque, uma desculpa bonita, uma cortina de fumaça para esconder falhas e fugir da responsabilidade. A resposta do urubu é de um cinismo impressionante. Ele basicamente admite que a verdade é flexível, uma coisa que a gente dá um jeitinho. Para ele, transparência é só um detalhe chato, uma burocracia que atrapalha. E aí entra a raposa com uma clareza que corta o ar. Ela vai na jugular do problema. Confiança não se constrói com mentira. É a transparência que mantém a comunidade de pé. Simples assim. O resto, segundo ela, é só teatro. Agora vem o pulo do gato. E se essa fábula inteira não for só uma historinha com uma moral no final? E se cada personagem, cada fala, cada detalhe tivesse sido friamente calculado para ter um outro propósito, um propósito estratégico? É exatamente essa a questão. A análise mostra que essa história é, na verdade, um verdadeiro jogo de xadrez literário. Uma comunicação pensada para funcionar em vários níveis, sabe? Muito além do que a gente lê na superfície. E aqui está a definição exata dessa ferramenta. Presta atenção. Não é só uma história. É uma construção ficcional para ter uma blindagem jurídica, simbólica para ser afiada como uma faca e psicologicamente devastadora para ter o máximo de impacto. Tá, mas como se cria uma arma dessas? Pois é, existe um manual, um passo a passo. São 5 regras básicas que transformam uma historinha qualquer numa ferramenta estratégica poderosíssima. E as regras são essas: proteção legal, espelho moral, prova indireta, pressão psicológica e, por fim, a arma estratégica. Vamos ver rapidinho como cada uma delas funciona. A primeira regra é a da autodefesa. É genial. Ao dizer que é tudo ficção e os animais como personagens, o autor cria um escudo legal. A lógica é simples. Olha, se você se reconheceu no urubu incompetente, isso é uma interpretação sua, um problema seu. Eu só escrevi uma história. É uma forma brilhante de se proteger. A segunda regra é o ataque sutil, o espelho moral. A fábula não acusa ninguém diretamente. Em vez disso, ela descreve comportamentos com tanta precisão que o alvo se olha no espelho e se vê ali no personagem. E o mais incrível é que qualquer tentativa de defesa, de gritar "Esse não sou eu!", soa quase como uma confissão. A terceira regra é fascinante. Ela transforma a fábula num tipo de arquivo, uma prova invisível. Pensa bem. A história documenta um padrão de comportamento publicamente, mas sem dar nomes. Fica ali, como um registro sutil que pode ser usado lá na frente, se o comportamento se repetir. É um dossiê disfarçado de literatura. A quarta regra é sobre a pressão psicológica. A ironia e o sarcasmo aqui não são enfeites, são armas. Elas são usadas para criar um desconforto tão grande no alvo que ele se sente obrigado a reagir. E no momento em que ele reage, ele se expõe. Ele entra no jogo e acaba caindo na armadilha que foi criada para ele. E a última regra amarra tudo. A fábula vira um tabuleiro de xadrez. Qualquer movimento que o alvo fizer, atacar, negar ou até ficar em silêncio, já foi previsto. Não importa a jogada, a reação dele só serve para confirmar a tese original do autor. É um checkmate literário. Ok, vamos aprofundar um pouco mais nessa ideia do espelho moral. Como, na prática, uma ficção consegue expor uma verdade que talvez não pudesse ser dita de outra forma. Olha só esse exemplo. Fica muito claro. Na superfície, o urubu está só reclamando de burocracia. Mas o alvo da história, que reconhece aquele comportamento como sendo seu,
Houve outra coisa. Ele houve uma confissão. Eu uso palavras difíceis e desculpas para esconder minhas falhas. A mensagem chega, e chega forte. E essa frase aqui, ela resume tudo perfeitamente. Para quem não tem nada a ver com a história, é só um conto, talvez até divertido, mas para quem a carapuça serve, a leitura se torna incômoda. A fábula funciona como um detector de consciência. Então, a gente chega na conclusão de que uma fábula estratégica é muito mais do que parece. Ela não é só uma história. É uma ferramenta multifuncional, desenhada para ser extremamente eficiente e atuar em várias frentes ao mesmo tempo. Resumindo a ópera, ela é 3 coisas de uma vez só. Primeiro, literatura, então está protegida legalmente. Segundo, um espelho moral, que faz com que o alvo praticamente se entregue. E terceiro, uma prova indireta, um documento que fica ali guardado para ser usado no futuro. É uma ferramenta 3 em 1. E no final, a história volta para sua lição, mas agora a gente enxerga com outros olhos, né? Quando a mamãe ursa diz isso, ela não está só contando uma historinha. Ela está reforçando os valores que essa fábula estratégica defende, a coragem de questionar e a clareza para expor a verdade. E para fechar, fica essa pergunta no ar. Em cenários onde falar a verdade abertamente é perigoso demais, será que usar a ficção desse jeito, como uma arma, se torna não só uma tática esperta, mas talvez a forma mais honesta de se comunicar? Fica aí a reflexão. Este conteúdo é uma obra de natureza ficcional e reflexiva, criada com fins educativos e institucionais. Qualquer semelhança com pessoas ou situações reais é mera coincidência e serve unicamente como convite à reflexão ética e institucional.